Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez já temos em mãos os vazamentos do capítulo 301 do mangá, onde a gente viu a continuação da grande batalha contra a Megícula num capítulo mais sentimental. A chegada de Asta aumenta o poder daquela batalha, e não só o poder do garoto da antimagia. E a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, vendo tudo o que está acontecendo no capítulo no vídeo de hoje. Então eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. Pessoal, antes da gente seguir com o vídeo, eu quero dar uma dica bem interessante para vocês que querem receber um dinheiro extra em casa utilizando o seu celular ou computador. Eu vou te apresentar a Binomo, que tá patrocinando o vídeo de hoje. Mas aí você me pergunta, o que é Binomo, Dan? Basicamente, eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de transação online para maiores de 18 anos, onde através de uma análise do gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou descer. Lembrando que existe o risco de perda de capital também, e não só de recebimento. A Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar transações, e o saque é feito dentro de 24 horas para sua conta bancária ou carteira digital. Para mostrar como funciona de verdade, vocês estão vendo uma análise. Se essa análise for correta, você fatura como você está vendo aí na tela. Previsão certa, aparece uma mensagenzinha ali. A Binomo quer ajudar você a investir o seu dinheiro, e pensando nisso, eles disponibilizam para você, no link que tá aí na descrição, uma conta demo com 4.000 para vocês treinarem à vontade as suas estratégias, e somente quando você se sentir confortável, você vai para sua conta real. Não só isso, como utilizando o meu cupom que tá aparecendo aí na tela, você vai duplicar o seu primeiro depósito na Binomo. Então confere aí embaixo. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então sim, finalmente essa semana os mangás já estão de volta, e a gente já começa com Black Clover com o capítulo 301. Dessa vez a gente já vai ver tudo o que acontece após a chegada de Asta na batalha contra a Megícula, e o capítulo já se inicia com Noelle completamente impressionada com o garoto da antimagia, no meio daquele local cercado pelas árvores de Clifford que tomava todo o ambiente, onde Gaja já estava muito fraco, muito ferido, aparentemente tendo dado toda a sua vida naquele último ataque, enquanto os magos de Clover que enfrentavam Vanik e Megícula também estavam em um péssimo estado. Noelle estava ali observando o garoto da antimagia voando em sua espada de antimagia, e agora salvando Loropetka com a rainha do reino de Hurt em seus braços. Neste momento então a gente vê o Asta, ele estava assim com a Loropetka, e ele olhava para ela enquanto víamos que a força da maldição demoníaca estava diminuindo enquanto ela estava ali com o garoto da antimagia. Neste momento o Lieb e o Asta começam a falar um pouco sobre o que estava acontecendo sobre esta batalha. Como a gente sabe, eles não podem se transformar neste momento, e enquanto isso, o Lieb está naquela sua forma pequenininha, enquanto ele não consegue utilizar muito do poder da antimagia. Naquele momento, obviamente, o Asta já sabia quem seria o seu adversário, já sabia que inimigo teria que enfrentar. E então, em meio a toda aquela destruição, um buraco gigantesco no castelo trazido aparentemente pelo ataque anterior de Gaja, o Asta só olhava diretamente para Megícula, que voava emanando todo o seu poder. O garoto da antimagia estava realmente furioso, enquanto olhava diretamente para o demônio de ranking superior, e a gente via que o Lieb também estava com muita raiva, e ele também começa a falar sobre Megícula. Aparentemente a gente vai ter muito mais informações sobre o demônio da magia de maldição assim que a gente tiver o capítulo completo, mas Megícula também começa a falar neste momento, começa novamente a questionar os poderes do garoto da antimagia, quem realmente era aquele garoto que conseguia fazer tudo isso, que conseguia causar toda aquela destruição, e principalmente passar por toda a sua magia. Depois disso a gente vê também uma outra adversária de Megícula surgindo em sua frente, surgindo diante dela com muita magia. Aquela era Charlotte Rosalie novamente com a sua transformação e com a sua magia de anti-maldição das Rosas Azuis, já atuando novamente contra a magia de Megícula. Agora ela parecia até mesmo mais forte neste momento, e Megícula não entendia o motivo disso, não entendia o motivo de Charlotte Rosalie ter mais poder. Na verdade, o motivo dela conseguir se levantar para lutar mais uma vez. E a gente tem a explicação sobre como isso aconteceu. Este era o efeito real do feitiço que foi lançado anteriormente pro Ryu. Não era simplesmente um feitiço de ataque ou algo assim, era um feitiço feito para aumentar o poder mágico dos seus companheiros, dos seus aliados ali. Ele aumentaria muito o poder daqueles que estão ao seu lado, e dessa forma, a Charlotte aparentemente foi capaz de acabar completamente com as maldições que estavam sobre ela e sobre o próprio Ryu. Assim então, trabalhando em conjunto com o Ryu, graças à magia do garoto, ela foi capaz de passar pelas maldições de Megícula. Além disso, durante as explicações sobre esses poderes do Ryu, é dito que qualquer dano que seja sofrido dentro do seu poder mágico, dentro da magia que ele havia lançado, não afetaria ninguém, não seria capaz de realmente tirar a vida de ninguém. E como a gente sabe, quando ele havia lançado esse feitiço, o Gaja ele realmente estava ali lutando contra a Megícula, inclusive utilizando a sua própria vitalidade. Então, basicamente, ele pode sim estar dentro desse feitiço, e dessa forma, em algum momento, ele vai sim conseguir se recuperar. Mesmo assim, não existe nenhuma confirmação sobre isso, não sabemos se ele estava dentro da área de atuação desse poder mágico, porém, como o Ryu disse, não seria um dano permanente, ou seja, ele não perderia a vida, mas não necessariamente ele não teria nenhum dano. Então a gente só deve saber durante os próximos capítulos, provavelmente depois dessa batalha chegar ao fim, sobre o que realmente
realmente teriam acontecido. Porém, com a força aliada aos magos aumentando, Megicula precisava de ainda mais força para aquele combate também. Então, dessa forma, ela lança uma nova maldição. Na verdade, ela ativa uma maldição bem antiga. Ela basicamente traz de volta à vida diversos discípulos da Tríade que acabaram perdendo a sua vida em algum momento. E assim, então, dá uma transformação parcial a eles, conseguindo os controlar completamente e, obviamente, fazendo com que eles atacassem todos os magos ali. E a partir daí, então, a gente vê uma série de ataques mágicos, alguns ataques mágicos realizados por esses magos que foram trazidos de volta à vida por Megicula. E enquanto isso, Megicula parecia continuar com a certeza absoluta de que iria vencer os magos e que seria impossível que os magos do reino de Clover fossem capazes de derrotar um demônio de ranking superior como ela. Mesmo assim, Megicula ainda dizia que não tinha o seu poder integral, que não tinha toda a sua força ainda neste momento. E tudo isso porque a sua maldição final ainda estava em execução. Basicamente, a gente via que tanto Loropetka quanto aparentemente Vanica também ainda estavam vivas. E isso porque Megicula mesmo estava dizendo que tanto Vanica quanto Loropetka precisavam perder sua vida para que conseguisse se manifestar completamente. E naquele momento, enquanto isso era dito, a gente via as duas. Então isso realmente é um indício de que Vanica sobreviveu. E a gente também estava vendo que a maldição de Loropetka parecia estar bem menor neste momento, mas ainda parecia estar em atuação. E enquanto isso, Megicula estava bem séria sobre tudo. E também a partir daí os vazamentos começam a mostrar mais pra gente tanto Vanica quanto também Loropetka. E talvez, graças à maldição de Charlotte Roselay, o poder de Megicula não está sendo forte o suficiente para tirar a vida das duas. Ou seja, ela não conseguiria afetar as duas diretamente até vencer todos os magos ali, porque enquanto Megicula estava falando mais, ela se deparava com o poder das Rosas Azuis, com o poder de Charlotte Roselay, o poder de anti-maldição. Então tudo pode estar ligado diretamente ao fato de que Megicula não é capaz de se manifestar completamente. Anteriormente a gente viu que o demônio era capaz de aumentar os poderes da sua maldição, mas parece que agora já não é mais capaz de fazer algo assim. Nesse meio tempo, o Asta ainda estava com Loropetka, não sabemos exatamente qual a ordem das páginas, como a gente sabe, estamos falando do vazamento do mangá, mas mesmo assim, em um certo momento, enquanto Asta voava com a sua espada de anti-magia levando Loropetka com ele, a gente via ele cercado por água, e era então o poder do espírito elemental da água, da Undine, que agora estava agradecendo Asta por ter salvo Loropetka, e neste momento ele prende os dois na água. Depois disso, então, aparentemente, o Asta ele deixa a Loropetka para continuar a batalha, mas ele deixa a Loropetka sob a proteção da Noelle principalmente. Afinal, agora, assim como a gente havia previsto, a grande batalha do Asta não vai ser contra Megicula, vai ser contra os novos adversários que estarão surgindo. Afinal, ele confia que Noelle irá vencer Megicula, então ele deixa tudo nas mãos dela. E então, com tudo isso, a gente vê a Noelle pensando um pouco em todo aquele confronto. Ela começa a pensar que o Asta realmente foi até ali, o Asta realmente se juntou àquele confronto e ele conseguiu a salvar. Mas o mais importante foi o que ela notou com tudo isso. A simples presença de Asta ali a motivava ainda mais a lutar. Noelle dizia que estava se sentindo mais confiante, mas o mais importante, a presença do Asta pra ela de alguma forma dava mais força, ela estava se sentindo mais poderosa neste momento. E então, depois disso, ela estava preparada para lutar mais uma vez com Megicula, enquanto pensava que ela sabia o motivo de tudo isso, o motivo de mais força terá surgido. Ela em sua mente dizia que tudo havia acontecido porque ela realmente gostava de verdade do Asta. E então, pensando no garoto da antimagia e com essa declaração que ela não chegou a realmente fazer, mas que agora ela já entendia os seus próprios sentimentos, Noelle estava disposta a continuar aquele confronto. E então, depois disso, ela se ergue novamente. Enquanto Megicula continuava acreditando que jamais Noelle seria capaz de a vencer, neste momento, utilizando os poderes especiais de Ryu, a força que havia ganhado por estar ao lado do Asta, e também a sua parceria com o espírito elemental da água, ela consegue mais uma vez ativar a sua transformação divina. Ela consegue mais uma vez usar o mergulho espiritual. Noelle mais uma vez alcançava o estágio divino, e dessa vez ela planejava vencer Megicula de uma vez por todas para poder proteger os seus aliados e poder ficar ao lado dele. Não só isso, como Noelle agora havia encontrado um novo futuro que ela queria proteger. E dessa forma, então, a gente chega ao fim dos vazamentos do capítulo 301 de Black Clover. A batalha contra Megicula vai continuar e Noelle vai mostrar o seu verdadeiro poder. E lembrando que todos os detalhes do capítulo que realmente foi falado, em detalhes, a gente só vai conseguir saber quando tivermos o capítulo completo, o capítulo oficial. E assim que a gente já tiver tudo, eu trago o capítulo aqui pra gente, fechou? Aí a gente vai saber exatamente tudo o que aconteceu. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!